Seja bem-vindo você que está chegando. Deus estava me dando aqui uma palavra especial para você. Milagre não se explica, sabe? Milagre ele não pode ser muitas vezes explicado, porque ele acontece de uma maneira sobrenatural. É uma unção, é um poder de Deus que ele simplesmente acontece segundo a soberania ou segundo a resposta de Deus a algo que ele colocou, a uma unção que ele colocou sobre a vida de alguém. Agora, na raiz de todo milagre existe uma coisa, a soberania de Deus. Mas isso deve ser entendido da maneira correta, sabe? Tem pessoas que falam assim, se for da vontade de Deus, aquela pessoa será curada. Quando na verdade Deus está chamando os seus servos, os seus filhos, para ministrar a cura. Existe um poder na imposição de mãos. Muitas vezes você vai ver milagres na Bíblia de quando Jesus colocava as mãos, quando os discípulos colocavam as mãos, as pessoas eram curadas. E de fato a imposição de mãos é muito importante, né? Até para a cura. Por isso também que eu sempre digo que é importante também você cuidar bem, tomar cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Porque as mãos, ela também pode ser um instrumento de transferência. Agora, olha aqui. Deus estava falando comigo que tem pessoas que iriam estar nessa oração. Deus estava falando comigo que tem pessoas aqui que querem explicar muito. Querem toda uma explicação do milagre, quando na verdade o milagre não se explica. Quando Deus começou a me revelar as primeiras palavras através dos dons espirituais, né, então eu não conseguia entender bem qual era o processo que estava acontecendo. Algumas coisas hoje Deus me permitiu entender, até por causa da missão que eu tenho, né, de instruir outras pessoas também nos dons espirituais. Então, algumas coisas Deus permite que nós tenhamos o entendimento. Mas existem algumas coisas sobrenaturais que nós não podemos entender. Por exemplo, o que Deus estava falando comigo aqui são pessoas que estão necessitando de um milagre e querem entender como se fosse ali um passo a passo do milagre. Sabe? Eu quero te falar aqui, eu vou resumir uma única coisa, o passo a passo do milagre. É você ter um relacionamento com Deus, é você buscar a face de Deus, especialmente quando você não está entendendo o que está acontecendo na sua história, o que está acontecendo na trajetória da sua vida nesse momento, então você não está entendendo. Esse é o momento de você continuar adorando. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui sobre o sobrenatural. Muitas vezes quando Deus me dá uma palavra para alguém, normalmente quando eu coloco as mãos, né, algumas vezes, não todas, algumas vezes quando eu coloco as mãos, Deus ou me dá uma visão ou me dá uma palavra para aquela pessoa. Uma palavra bem específica. Eu lembro, há pouco tempo atrás, eu coloquei as mãos sobre uma jovem, né? Começamos a orar, comecei a orar por ela com imposição de mãos, e eu só coloquei a mão assim, não coloquei a mão na cabeça naquele momento. E a hora que eu coloquei a mão, acho que minha mão até chegou próxima ali dela, e Deus me revelou algo sobre a faculdade que ela estava pensando em fazer, né? E Deus começou a revelar o propósito dele naquela situação. E ela ficou, na verdade, bem impactada, e ela viu aquilo como uma confirmação de Deus, que Deus estava sabendo da situação e que Deus tinha uma vontade para a vida dela naquele sentido. Hoje mesmo no culto foi algo especial, né? Deus fez algo especial. Eu creio que pessoas foram curadas, nós vamos receber os testemunhos, mas no momento Deus apontou para mim uma mulher, uma senhora, e começou a me dar uma palavra para ela. Eu percebi que ela só começou a receber a palavra, acho que era a primeira vez que ela tinha ido no culto, então muitas vezes quando a pessoa vem pela primeira vez, né, cada um tem seu jeito, então ela ficou ali ouvindo a palavra, e à medida que a palavra foi sendo liberada, Deus foi me dando a palavra, foi me impulsionando a falar aquela palavra para ela, ela levantou as mãos, ela começou a ver que realmente Deus estava operando na vida dela.
O apóstolo Paulo falou que quando isso acontece, os segredos do coração de uma pessoa são revelados, essa pessoa vai declarar: realmente Deus está no meio de vocês. Agora, não tem como explicar perfeitamente o que é sobrenatural. Nós temos uma limitação de entendimento nesse sentido. Agora, para milagre não existe limitação. Mas o que Deus estava falando comigo aqui é de pessoas que estão aqui, que eles querem entender perfeitamente como tudo acontece. Sabe? Eu vou ler aqui para vocês alguns momentos em que Jesus fazia milagres. E eu estou crendo em um milagre poderoso de Deus na sua vida. Sabe? Ainda esse ano, pessoas aqui vão ter testemunho para contar. Olha o que diz aqui sobre a cura da sogra de Pedro. Olha o que diz aqui, Marcos capítulo 1, versículo 30, fala que quando ela estava na cama, ela estava com febre, a sogra de Pedro estava com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou, a sogra de Simão estava na cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. O milagre aconteceu exatamente aqui, quando Jesus se aproxima dela, toma ela pela mão e ajuda ela a se levantar, sabe? E aí na sequência diz que a febre a deixou. Muitas vezes, em uma oração como essa aqui, você pode receber sua cura. Outras vezes, você está na sua casa, é o momento que você menos espera, Deus vem e manifesta cura na sua vida, libertação na sua vida, sabe? Então, tem coisas que são sobrenaturais, é o poder de Deus que é liberado. A cura daquela mulher com hemorragia, olha só o que diz. E certa vez uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, nós vamos orar por cura aqui. E pessoas aqui que estão com dificuldade, sabe, de crer, tem vários ali, várias indagações ou várias perguntas e tentando explicar o sobrenatural, explicar o milagre. Deus estava falando comigo, milagre não se explica. Milagre é sobrenatural. Milagre se vive, sabe? Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 8, versículo 44 agora. Fala que essa mulher, ela chegou por trás de Jesus e ela tocou na orla dos vestidos dele e imediatamente cessou a hemorragia. Você conhece a história. Jesus fala, quem me tocou? Os seus discípulos dizem para ele, mestre, mas tem tantas pessoas ao seu redor. Ele fala, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Ou seja, alguém me tocou com fé. Por que nós podemos saber que ela estava com fé? Porque a fé se revela pelo que você diz. E ela estava dizendo, se eu tocar na orla dos vestidos dele, serei curada. Agora, também a fé não se revela pelo que diz se você não está crendo corretamente. Ou se você só está falando como se fosse um robô. Não. A fé tem que vir de crer com o coração. É uma crença profunda no poder de Deus e no amor de Deus por você. Sabe? Olha o que diz aqui agora, uma outra cura. Uma outra cura. Essa aqui é do homem com a mão atrofiada. Fala, saindo ele daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com a mão atrofiada. E procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E simplesmente olha o que Jesus disse. Estenda a mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Você está ouvindo? Então, esse homem que tinha a mão atrofiada, ele tinha uma deficiência nas mãos, mas Jesus simplesmente fala para ele, estende a mão. E quando Jesus fala, algo acontece nos ossos, algo acontece na mão daquele homem e a mão dele fica restaurada. Você está ouvindo? E a mão dele fica boa como a outra. Então, milagre não se explica. Escreve aqui você que está... Eu estou sentindo uma graça especial aqui. Deus está vindo assim, Deus está vindo limpando o caminho. Quando Deus faz isso, é que Ele está aumentando a fé de alguém para receber algo extraordinário. Algo que disseram para você que é impossível.
algo que disseram que para você, ó, se conforma porque não dá. Deus está falando, quando Jesus chega, dá. Porque quando Jesus chegou, ele fala assim, estende a mão. E ele estendeu, e a mão que era atrofiada passou a ser restaurada e ficou totalmente sã, totalmente curada como a outra. Olha aqui, Lucas 22 fala daquele, aquele homem que teve a orelha cortada, fala que ao verem isso acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espada? E um deles feriu seu servo, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então o milagre não se explica, milagre se vive. Você está ouvindo isso? Nós vamos orar hoje uma oração especial. Assim como os dons de revelação, ou o dom do ministério, não se explica, ele se vive. Você está ouvindo? Tem pessoas aqui que foram enviadas por Deus para a terra, para viver um propósito específico. Está querendo explicar, está querendo muita explicação, e Deus gosta de entendimento. Meu povo sofre por falta de entendimento, não entenda errado isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na vida de alguém que está aqui, não pode ser explicado, mas deve ser vivido. Olha o que diz aqui sobre Lázaro agora. Você conhece a história, Lázaro, capítulo 11, versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, até os mortos ressuscitam. Deus tem poder de ressuscitar mortos. E olha o que ele fala, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Ele já estava morto há alguns dias e ele recebeu desse sobrenatural de Deus. Você está ouvindo? Então o milagre não se explica. Deus estava falando comigo de uma maneira muito clara, muito forte sobre isso. Pessoas aqui que precisam simplesmente confiar. A soberania de Deus, ela nos faz descansar. A soberania de Deus, ela nos faz descansar na justiça de Deus, no cuidado de Deus na nossa vida. Você está ouvindo? Ao mesmo tempo em que o justo anda por fé, a soberania de Deus, ela nos traz descanso. Você está ouvindo? Se você está há algum tempo aqui mais no canal, eu falei que em uma época nós íamos falar mais na medida da fé. Nós íamos falar sobre fé. Fé e revelação, ok? E depois nós iremos falar mais de unção. E não só falar, mas experimentar o poder da fé, experimentar o poder da unção, como muitos aqui já têm recebido. Gente, talvez eu preciso melhorar de contar mais os testemunhos aqui, mas testemunhos extraordinários estão acontecendo. Desses últimos eu já falei para vocês o que mais me impactou. Todo milagre é extraordinário, né? Mas um que me impactou muito foi de uma mãe que estava aqui. Deus me mostrou como se fosse um exame de sangue, eu falei, e ela foi curada da hemorragia. A filha de de alguém especial que estava aqui, né? Não sei se ela vai estar aí, da Rúbia, e a filha dela foi completamente curada lá no estado da Bahia. Aqui através dessa frequência celestial, foi liberada a palavra gerou revelação, na verdade foi a palavra de revelação, a revelação gerou fé e o poder de Deus aconteceu. Na verdade isso foi um ato soberano de Deus. A mãe estava aqui, a filha com hemorragia já há alguns dias e Jesus curou completamente. Você vê? Então, milagre não se explica. Outras pessoas estavam aqui, eu falei, o vento do Espírito vai bater agora na casa de alguém. Tinha um esposo que estava no banheiro, próximo do corredor de uma casa, e ele sentiu até alguma coisa na casa, balançou, né? Me ajuda aí, se você tiver aí, coloca o testemunho se eu estou citando algum testemunho seu, coloca aqui completo, se você está aqui ao vivo, se você vai pegar depois, deixa nos comentários. E o que aconteceu? A hora que eu falei, o vento do Espírito vai bater, vai tirar todo o mal para bem longe da sua vida. O vento do Espírito Santo. A hora que alguém viu, começou a balançar algo dentro de casa, né?
E falou, o que está acontecendo? O rapaz acabou de falar aí e o vento bateu aqui. Você está vendo? Então é o sopro do Espírito Santo. Então coisas sobrenaturais não se explicam, mas se vivem. Então como que eu faço para resolver isso na minha cabeça? Passa tempo, passa tempo com Deus e passa tempo meditando na palavra sem pressa, sabe? É bom você ter um tempo que você vai falar, vou fazer uma leitura bíblica, então eu vou ler 3 capítulos por dia, isso é bom. Mas você precisa voltar depois sem pressa e começar a meditar, começar a permitir que essas palavras comecem a ganhar vida e entrar dentro de você. Sabe, uma coisa muito, muito triste, são pessoas que ficam muitos anos dentro de uma igreja, por exemplo, e é muito bom, você deve estar numa igreja local, né? As pessoas sempre têm me falado sobre isso aqui, mas você precisa de uma igreja local, sabe? Esse contato também físico, isso é muito importante. E o que vou falar que me entristece às vezes são pessoas que, sabe, não creem nesse poder da Bíblia. Mesmo andando com Deus, tem igrejas hoje que, mesmo sendo igrejas mais históricas, que acreditam no poder de Deus, né, na teoria, mas na prática já não é mais como era antes. Mas como a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso orando, a gente pode mudar isso nos disponibilizando para o querer de Deus na vida de cada um de nós. O poder de Deus se manifesta na vida de cada um de uma maneira diferente, não é verdade? Mas você não pode tirar da Bíblia, você não pode tirar do Evangelho o fator sobrenatural. 95% da Bíblia são coisas sobrenaturais. Você está ouvindo? E que o Senhor nos ajude a viver o bom propósito dele para a nossa vida. Sabe, eu acho uma perda de tempo quando você tem uma oportunidade de falar de Jesus, você está falando de qualquer outra coisa, ou de falando até alguma história que não vai edificar, sabe? Então, o que acontece? Valorize bem a palavra de Deus. E valoriza bem o mover do Espírito de Deus. Porque isso é mais do que querer ou não, isso é essencial para os dias que nós estamos vivendo. E nós estamos sendo preparados, escuta aqui, nós estamos sendo preparados por algo que vai acontecer na Terra. E nós estamos sendo treinados, e muitos de nós até sem saber, para algo que Deus tem conosco nesses últimos dias. Vamos orar? Vamos orar, porque nós dependemos do poder de Deus enquanto nós estamos nessa breve passagem aqui na Terra. De fato, Jesus já está às portas, já está voltando, mas antes do retorno de Jesus, nós temos uma missão de fazer o nome dele conhecido, de ser um representante dele na Terra. Sabe? A Bíblia fala de uma geração que prepara o caminho para o retorno de Jesus. E nós somos essa geração. Olha que privilégio, né? Você vai ficar curado aqui agora. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu oro agora. Eu oro agora por essas vistas. Eu oro agora por essas vistas. Essa pessoa que está aqui com dor no globo ocular. Olha aí, você que está com dor no seu globo ocular. Eu declaro o poder de Deus agora. O poder de Deus. Eu estou sentindo uma glória aqui. Eu declaro o poder de Deus agora sobre as suas vistas. Eu declaro agora o poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Deus está te dando saúde. A saúde que está te faltando e prejudicou até seu casamento. E Deus está falando. Ele está restaurando a sua saúde e Ele está fazendo isso também por um propósito que Ele tem no seu casamento, sabe? Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Pai, que o Senhor se manifeste agora sobre cada vida, fortalecendo, enchendo de graça, enchendo de unção. Enche de unção essa casa. Pai, enche da sua presença essa casa, enche da sua presença essa vida. Pai, nos ajuda a entender que existe algo maior. Nós não queremos viver só com as demandas da terra, mas nos ajuda a viver com a demanda do céu. E a demanda do céu é: o Senhor está querendo passar tempo de intimidade conosco. Pai, nos ajuda. Nós queremos ver a sua face. Muitas vezes nós não entendemos tudo, mas nós confiamos no Senhor.
Escreve aqui onde você está. Mesmo sem entender tudo. Fala, eu confio no Senhor. Você está ouvindo? Deus vai ser soberano na sua vida. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai liberar uma graça. Você está entendendo a expressão? Deus vai liberar uma graça especial para um milagre acontecer na sua história. Ó, quando uma palavra gera fé no seu coração, não fica tentando entender. Fica com a palavra que Deus tem te dado. Porque Deus está vindo purinho falando com você agora. Ó, o que Deus está falando com você? Algumas coisas você já captou. Mas o que Deus está falando nessa oração? O que Ele vai fazer na sua vida? Não pode ser explicado. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não pode ser explicado, mas ele vai ser vivido por você. Você pode dizer amém? Eu declaro o poder de Deus agora, do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Já existe algo programado por Deus, existe uma unção poderosa programada por Deus. Ela vai descer, ela vai ser liberada sobre você no momento certo. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua história. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, nós estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode também, verifica aqui no canal se você já está inscrito. Tá? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. E esse é o nosso livro. Você pode ter o privilégio de adquirir e participar aqui da nossa missão. Eu falo algumas coisas aqui muito importantes nesse livro, para você que quer ter um relacionamento com Deus, viver o propósito de Deus para a sua vida. Existe algo maior que você precisa entender. E nesse livro eu falo como você vence os gigantes internos e externos e vive o propósito de Deus para a sua vida. Você pode adquirir através do site prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. São dias de bênção, são dias de restauração, são dias de glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Tudo que é cadeado, que estava travando, tudo que estava travando o que Deus tem para realizar na sua vida, está sendo aberto agora. Deus está abrindo caminhos, Deus está abrindo situações para te abençoar. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Gente, eu quero agradecer. Cada um de vocês tem sido especial aqui, né? Vocês têm compartilhado, vocês têm estado aqui. Cada um de vocês, né, tem sido especial. Vocês têm enviado as ofertas também. Glória ao nome de Jesus, né? Não é para mim não, você está fazendo é para o reino de Deus. Você está ouvindo? Você está tendo o privilégio de participar. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, e o sangue de Jesus está cobrindo essa oração de ponta a ponta em nome de Jesus. Aliás, é redundância, né? Mas falar o nome de Jesus nunca é demais. O sangue de Jesus cobre essa oração, assim como ele cobre a sua vida agora, a sua casa, a sua família. Eu declaro boa noite de sono. Você que não estava dormindo, vai dormir a partir de hoje, e o nome de Jesus continuará sendo glorificado na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Até lá.